Bem-vindo ao programa Hora do Estudo Bíblico, com o doutor e professor Lehmann Strauss. Este estudo é o resultado do tempo pessoal com o Senhor, da experiência de ministério pastoral e das conferências bíblicas do Dr. Lehmann Strauss, que nos instrui e encoraja com o ensino da Palavra de Deus. Agora com você, Hora do Estudo Bíblico, na apresentação de Aurélio Campos. Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus capítulo 24 para continuarmos com o nosso estudo sobre a série O Sermão do Monte das Oliveiras. Mas antes de continuarmos, vamos orar. Amado Pai, nós te agradecemos novamente pela tua palavra, por esta revelação dos teus planos e propósitos que tu tens para a humanidade. Te agradecemos, Senhor, pela instrução que recebemos através da tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Deus, abençoa a tua verdade neste dia, para que muitos corações respondam a ela, que possa haver edificação e também salvação para aqueles que ainda não creram no Senhor Jesus. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos voltar para Mateus capítulo 24. Até agora, nesta série de estudos, vimos o significado profético deste capítulo em relação à nação de Israel. Nós vimos que o cenário do capítulo, ou seja, os eventos, as circunstâncias e as coisas que Jesus falou antes e após o Sermão do Monte das Oliveiras, são puramente judaicas. Isso é o que eu gostaria de enfatizar agora. Tudo nesse sermão é para os judeus. Tendo sido rejeitado como o Messias pelos líderes judeus, Jesus profere então uma cegueira sobre a nação. Em seguida, passa a prever um tempo de tribulação sem precedentes que viria sobre Israel, depois do qual ele retornaria e seria reconhecido e recebido por Israel para reinar sobre eles. O capítulo que estamos estudando, Mateus 24, abrange o período de tempo sobre o qual nosso Senhor Jesus falou, o que corresponde à profecia de Daniel sobre as 70 semanas, em Daniel 9, versículos 24 a 27. Este período de tribulação é conhecido como a Grande Tribulação. Tudo isso despertou nos discípulos o desejo de obter mais informações sobre a duração desse período de sofrimento e de desolação para Israel, que terminaria com a segunda vinda de Cristo para estabelecer o seu reino. Então eles perguntaram, no versículo 3, qual o sinal da tua vinda? Eu gostaria de analisar a palavra sinal. Eu não vou falar sobre o que é sinal. O Dr. Walward diz que a tribulação em si é o sinal. Quando esses eventos ocorrem, isso será o sinal de que o Senhor Jesus voltará à Terra. Não vou falar sobre qual é o sinal, mas sobre o uso da palavra sinal. Vamos avaliar como o Senhor Jesus usou esta palavra neste contexto. A segunda pergunta dos discípulos tem a ver com o sinal da vinda de Cristo e o fim do século. Mais adiante, neste capítulo, o Senhor diz, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Observe isso aí no versículo 30. O que podemos aprender com o uso da palavra sinal? Simplesmente isso, que as ideias relevantes neste capítulo estão relacionadas à nação de Israel. Isso é o que eu tenho tentado reforçar e deixar bem claro. Este sermão tem a ver com Israel somente. A igreja não aparece no Sermão do Monte das Oliveiras, não aparece em Mateus 24 e 25. Israel era de forma particular e distinta a nação do sinal. Por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 22, Paulo diz, os judeus pedem sinal. Ora, essa afirmação é muito importante. Na verdade, é uma declaração chave do Novo Testamento. Os judeus pedem sinal. Os gentios nunca buscaram sinais e não é dito para a igreja buscar sinais. Devemos buscar o Salvador. Incomoda-me muito quando alguma coisa acontece no mundo e um pregador sobe ao púlpito e diz, vou pregar sobre os mais recentes sinais dos últimos tempos. Muitas vezes pessoas veem algo acontecendo no mundo e dizem, isso é um sinal dos últimos tempos? Amados, não precisamos ir à procura de sinais, devemos procurar o Salvador. Tito 2,13 diz, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador, Jesus Cristo. 1 Coríntios 1, versículo 22 diz, porque os judeus pedem sinal. Quero tratar deste assunto no estudo porque os sinais e o sinal do Monte das Oliveiras estão relacionados a Israel.
Vamos ver alguns sinais na Bíblia. Entre os muitos sinais associados aos judeus e a Israel nas Escrituras, há 4 que são muito importantes e destacam-se por sua ligação com o Messias. Primeiro, temos o sinal do nascimento virginal de Cristo. Onde podemos encontrar isso? Nos profetas do Antigo Testamento. É algo relacionado a Israel. Vou ler do livro de Isaías, capítulo 7, versículos 13 e 14. Abra aí a sua Bíblia, por favor, em Isaías. E vamos começar com o versículo 13, que diz: Então ele disse, ouvi agora, ó casa de Davi, pouco vos é afadigardes os homens, senão também afadigareis ao meu Deus? Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. O Senhor mesmo vos dará um sinal. Para quem Isaías está falando? Para a casa de Davi, versículo 13. Agora, esse é o sinal do nascimento virginal de Cristo. Segundo, o segundo sinal está em João. Vamos para o Evangelho de João, capítulo 6, começando com o versículo 31. João 6, versículo 31. Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Que pais? Bem, está falando dos patriarcas judeus. Nos dias de Moisés comeram maná no deserto. Tinha de estar falando de israelitas? Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu, para que o vejamos e creamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito. Deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhes, pois, Jesus, na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Cristo está falando, sem dúvida, pela maneira que o último versículo termina, de sua morte, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Agora, qual foi a pergunta em João 6,30? Bem, eles pediram um sinal. Este é o sinal da morte vicária de Cristo. Então, o primeiro sinal em Isaías 7 é o nascimento virginal de Cristo. O segundo sinal, que foi dado aos judeus em João 6, é o sinal da morte vicária de Cristo. Vamos ver um terceiro sinal agora. O terceiro encontramos em João capítulo 2, começando com o versículo 18, que diz: Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe, que sinal nos mostra para fazeres isto? Jesus respondeu e disse-lhes, derribai este templo, e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus, em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dentre os mortos, os seus discípulos lembraram-se de que lhes dissera isto, e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. O primeiro sinal em Isaías 7 é o sinal de seu nascimento virginal. O segundo sinal é a sua morte vicária. João capítulo 6, e aqui temos o sinal da sua ressurreição vitoriosa. 3 sinais, todos dados para os judeus. Agora o quarto. O quarto encontramos em Mateus 24. Os discípulos disseram, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? No versículo 30 lemos, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão. Este é o sinal visível da volta de Cristo. Agora, todos os sinais eram para os judeus. O sinal do nascimento virginal, o sinal da morte vicária, o sinal da ressurreição vitoriosa e o retorno visível. Os judeus pediam sinais. Os 4 sinais estão associados a Cristo e ao plano de Deus para a salvação. Relacionam-se às 4 grandes doutrinas bíblicas que fazem parte da verdadeira cristologia. Mas estes sinais não foram dados para os gentios, foram dados para os judeus. Portanto, Israel tem sido, de um modo especial, a nação do sinal. Agora, o que eu estou tentando fazer é mostrar que este sinal de Mateus 24, assim como nas outras passagens, é para os judeus. Assim, não tem nada a ver com a igreja. A igreja não está em Mateus 24. Antes de deixar o assunto sobre o sinal e a sua associação judaica em Mateus 24, eu gostaria de compartilhar um outro sinal nas Escrituras. Não se encontra em Mateus 24, mas creio que é importante, pois vai fundamentar o ponto que eu estou tentando provar, que o termo sinal é aplicado a Israel. Estou pensando nos sinais de línguas, falar em línguas, que, embora não está diretamente relacionado a Mateus 24, é um apoio à conclusão que chegamos, ou seja, que os sinais são para os judeus.
A geração atual está presenciando o crescimento constante do movimento do falar em línguas. Este movimento invadiu quase todos os ramos do cristianismo. Você vai encontrá-lo tanto em grupos protestantes como católicos. É preciso muita luz da palavra de Deus para ser guiado em meio à confusão que prevalece em muitas igrejas ao redor do mundo hoje em dia. Creio que uma importante passagem das Escrituras, que é apropriada para o que estamos estudando em relação a Israel, como a nação dos sinais, é Isaías 28. Vamos para a profecia do capítulo 28 de Isaías. Estou ciente de que esta passagem de Isaías se refere na sua interpretação primária ao cativeiro, mas ao olharmos mais de perto, é evidente que existe um cumprimento duplo. Isto é o que estava na mente de Deus, e vemos isso no versículo 16, que se refere a Cristo. O versículo 16 diz: Portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crê, não se apresse. Gostaria de perguntar algo e vou logo à resposta. Na verdade, vou responder com a Bíblia. Aqui o Senhor está se referindo ao mencionar uma pedra de fundamento. O que quer dizer uma pedra angular, uma pedra já provada, uma pedra preciosa? Trata-se do Senhor Jesus Cristo. Você talvez diga, você pode provar isso? Sim, sem dúvida. Deixe o seu dedo aí na passagem de Isaías, se puder. Abra sua Bíblia em 1 Pedro 2, começando com o versículo 6, onde lemos, por isso também na Escritura se contém. Qual Escritura? Isaías 28, 16. Pedro, movido pelo Espírito Santo de Deus, se refere ao local de onde tirou a informação e cita Isaías 28, 16. Eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa. A que pedra se refere Isaías 28? Pedro diz que se refere ao Senhor Jesus Cristo. Então, o que eu estou tentando dizer é, a profecia de Isaías está prevendo o juízo futuro de Israel, um juízo que está associado à vinda do Messias, a pedra angular, a pedra provada, preciosa, Cristo, o fundamento. Ao escrever isso, Isaías tinha em mente, sendo guiado pelo Espírito Santo, o Messias que viria. Então, Isaías 28 tem um duplo cumprimento, o cumprimento parcial nos dias de Isaías e o cumprimento final quando Jesus voltar. Quando esse juízo será anunciado? Como a nação de Israel saberá quando o juízo de Deus virá sobre eles? Bem, há um sinal impossível de não perceber. Esse sinal nós encontramos em Isaías 28:11. Leia com bastante cuidado. Assim, por lábios gaguejantes e por outra língua, falará a este povo. A expressão lábios gaguejantes era para muitos judeus uma forma de descrever os idiomas dos gentios, que soavam de maneira rude e brusca para os judeus. O fato de que a expressão lábios gaguejantes se referia às línguas desconhecidas para os judeus é sugerido pela frase seguinte, que diz, outra língua falará a este povo. O sinal para a incrédula Israel de que o reino lhe seria tirado e dado a um povo que produziria frutos é que eles ouviriam a mensagem de Deus em idioma gentílico. Como poderiam eles, o povo escolhido de Deus, em cujo idioma as profecias foram escritas, ouvir Deus falar com o idioma gentílico? Como Deus poderia fazer tal previsão de que um dia Israel ouviria sua mensagem em um idioma gentílico? Esta pergunta é respondida de forma clara pelo profeta. Veja, o grande fracasso dos judeus foi sua lerdeza em aprender a palavra de Deus. O profeta anunciou, mas o povo se recusou a ver, ouvir e aprender. Observe então o versículo 9 que diz, Isaías 9, a quem, pois, se ensinaria o conhecimento? E a quem se daria a entender doutrina? Ao desmamado do leite e ao arrancado dos seios? Isaías estava ministrando a bebês espirituais. E eles não tinham crescido pelo simples fato de que eles se recusavam a prestar atenção à palavra de Deus. Eles não a estavam estudando consistentemente. Então, no meio da mensagem, com grande coragem, Isaías dá um dos maiores sinais que Israel receberia de Deus. Eles saberiam exatamente quando se cumpriria esta profecia de juízo sobre Israel. É verdade que houve um cumprimento parcial da profecia de Isaías, os 70 anos do cativeiro, mas o maior juízo é estar espalhado por toda a terra até hoje e até os dias da tribulação. Tenha em mente que no momento da profecia de Isaías, Israel guardava a palavra de Deus e era responsável pela sua disseminação para os povos de outras línguas, mas os israelitas falharam e não cumpriram com sua responsabilidade. Então Isaías, cerca de 700 anos antes de seu cumprimento,
previu claramente quando o juízo viria sobre os judeus. O juízo viria sobre eles quando os judeus começassem a ser evangelizados na língua dos gentios. Israel saberia, através deste sinal, que a tribulação os esperava. Deus não iria deixar que se esquecessem deste sinal. Bem, esta profecia foi cumprida? Em parte, sim. Para ser mais preciso, no dia de Pentecostes, o sinal profético das línguas foi cumprido, assim como o sinal profético do nascimento virginal foi cumprido com a vinda de Cristo ao mundo, com seu nascimento em Belém, através da Virgem Maria. O sinal profético das línguas se cumpriu da mesma forma que o sinal profético da vitoriosa ressurreição de Cristo se cumpriu. E nesse mesmo dia em que o sinal profético de falar em línguas foi cumprido, todos os judeus que conheciam a profecia de Isaías também saberiam que o juízo estava chegando a Israel e que a disseminação da palavra de Deus seria através de pessoas falando outras línguas, ou seja, um idioma diferente do hebraico. Até hoje, meus amigos, a maioria dos judeus que são salvos não ouvem o evangelho em hebraico, mas por meio de crentes que falam outros idiomas. Eles estão ouvindo a palavra de Deus através de pessoas que falam outra língua. Então, os judeus receberam um sinal e isto aconteceu em um único lugar, em Jerusalém. Agora preste atenção para o registro inspirado que temos em Atos capítulo 2. Vamos abrir nossas Bíblias em Atos 2 e vamos ler, começando com o versículo 5. Atos capítulo 2, versículo 5. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Não há margem para erro em relação ao que esse versículo está dizendo. Temos judeus de todas as partes que tinham ido a Jerusalém para celebrar a festa de Pentecostes. Eles eram judeus religiosos, devotos em sua celebração da festa de Pentecostes, mas eles não eram salvos. Não tinham reconhecido Jesus Cristo como Messias, como Redentor. Eles haviam deixado sua terra, ido a países pagãos, o que resultou no envolvimento com a cultura e a língua gentílica. É provável que muitos desses judeus eram descendentes de judeus que deixaram a terra prometida muito tempo atrás, portanto, não sabiam falar hebraico. E o que foi que eles ouviram em Jerusalém no dia de Pentecostes? Ouviram galileus, cuja língua nativa era o aramaico, falando em línguas gentílicas de sua própria terra. Veja os versículos 6 a 8 de Atos 2. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão, e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilharam, dizendo uns aos outros: Pois que? Não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua, em que somos nascidos? Observe que nos versículos 6 e 8 temos a palavra língua. Essa palavra significa idioma ou língua, e não se refere a um falar incompreensível. Cretenses e árabes, todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. As línguas de Atos 2 eram línguas conhecidas de outros países. Isso é bem claro, já que as nacionalidades das pessoas que as entenderam são mencionadas. Tratam-se de línguas faladas por pessoas que não tinham ouvido o Evangelho na sua própria língua até este momento. Com essas línguas, os apóstolos falaram para os judeus não convertidos, que confessaram ouvir sobre as grandezas de Deus. Aqui, diante de seus próprios olhos e ouvidos, estava o cumprimento da profecia de Isaías. E qual era o propósito das línguas? Era um sinal para os israelitas incrédulos, autenticando a mensagem que eles ouviam, como sendo uma mensagem de Deus. Agora você dirá: irmão Strauss, você não está exagerando um pouco nisso, não? Bom, vamos para 1 Coríntios, capítulo 14, e ver o que o apóstolo Paulo diz. Paulo, citando Isaías 28, nos diz que falar em línguas é um cumprimento dessa profecia, pois em 1 Coríntios 14, versículos 21 e 22, Paulo termina dizendo: Está escrito na lei: por gente de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo, e ainda assim me não ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas são um sinal, não para os fiéis, mas para os infiéis, e a profecia não é um sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Paulo nos diz que Isaías estava falando sobre o que foi cumprido em Atos 2, ou seja, que falar em línguas era simplesmente o cumprimento da profecia de que um sinal seria dado a Israel, que os judeus iriam ouvir a palavra de Deus em outros idiomas, em outras línguas. O sinal de línguas, bem como o sinal do nascimento de Cristo, sua morte e ressurreição e sua segunda vinda, são para Israel. Estes sinais
não são para a igreja nem para os incrédulos, porque, mais uma vez, os judeus pedem sinal. Agora, tudo isso apoia na premissa principal deste estudo. Mateus 24 é estritamente para os judeus, em sua interpretação primária. Mas apesar dos sinais, Israel rejeitou o Messias. O Senhor disse em Mateus 23, 37, quantas vezes tu não quiseste? Deus os teria guardado debaixo de suas asas, mas a tragédia é que eles não queriam. Por causa do precioso e perigoso dom do livre-arbítrio, eles disseram não a Deus. O fato de que eles não quiseram é um testemunho contra eles. Como nação, Israel é moralmente responsável e o mesmo princípio se aplica a todos os que ouvem o Evangelho hoje. A oferta de salvação para você, meu amigo, é uma oferta genuína. Por isso, se você rejeitar a Cristo, você é moralmente responsável pela atitude, porque não recebê-lo agora seria um grande erro. Então, aceite a Cristo Jesus, creia no Senhor Jesus e será salvo. Muito obrigado por ouvir o estudo de hoje. O nosso tempo terminou e, se Deus assim permitir, estaremos de volta no nosso próximo programa. Que Deus o abençoe e até lá então. Você ouviu Hora do Estudo Bíblico com o professor e doutor Lehmann Strauss, na apresentação de Aurélio Campos. Se você deseja ouvir novamente esta mensagem, visite a nossa página na internet www.bbnradio.org. Fica o convite para você nos acompanhar amanhã, neste mesmo horário, aqui na BBN. Hora do Estudo Bíblico é uma produção da BBN.